Senhora Presidente, Srs. Deputados, quer no diploma revogado, quer no projeto em apreciação, que pretende, como já aqui foi dito, preencher um vazio legal, entretanto, criado, nós podemos dizer, em termos simplistas, que há 3 tipos de critérios. O critério populacional, o critério de equipamento e serviço e o critério histórico. Bom, vamos ao critério populacional, que a Associação Portuguesa de Demografia diz estar subestimado, mas que eu julgo que não é a intenção nem dos proponentes e não é seguramente do Partido Social Democrata que este critério seja subestimado. Bom, mas quanto a este critério, como já aqui foi referido, existe para a elevação de uma povoação à categoria de vila um número de eleitores em acumulado contínuo, superior a 3 mil. Ou seja, mantém-se o mesmo número que era exigido na lei revogada. Porém, já quanto à elevação de uma vila à cidade, ao invés do número de eleitores superior a 8 mil que estava plasmado na lei 11/82, esse número, na iniciativa em apreciação, baixa para 7.500. E a primeira pergunta que fica é se faz sentido esta diferença de tratamento, em que para as vilas se mantém o grau de exigência e se baixa para as cidades que emanam dessas mesmas vilas. Por outro lado, considerando que nos últimos 40 anos, ainda que moderadamente e muito moderadamente, a população em Portugal aumentou, considerando que os estudos demográficos nos exibem um processo de recomposição territorial marcado pelo reforço dos fenómenos da urbanização, da litoralização e da metropolitanização, a pergunta que nós gostaríamos de saber é se o critério de população, em ambos os casos, devia ou não ser revisto, tendo em conta esta nova realidade do país e as suas tendências em termos de recomposição territorial. Eu achei particularmente interessante, e permitam-me aqui o destacar, um dos parágrafos constantes do parecer da Associação Portuguesa de Demografia e que passa a ler, que diz o seguinte: sabemos por trabalhos feitos anteriormente que este universo eleitoral se aproxima, grosso modo, de uma população total em torno dos 3.600 habitantes para uma vila e de 10.000 habitantes para uma cidade, aplicando-se a proporção em torno dos 20% para os menores de 18 anos. E este patamar era, de facto, o patamar de referência no início da década de 80, justamente quando o anterior regime de elevação foi desenhado. Nos dias de hoje, considerando os trabalhos de demografia urbana, também numa perspectiva comparada, esse patamar situa-se bastante mais perto dos 20 mil a que a Constituição de 1966 consagrou. Parece-me inferir daqui que se mantivéssemos o mesmo critério, e puramente o mesmo critério, então estaríamos a falar de elevação a vilas para um montante de qualquer coisa como 20 mil habitantes para as cidades, peço desculpa, e um número mínimo para as vilas que andaria na casa dos 7 mil eleitores. Ainda relativamente a esta matéria, a Associação Portuguesa falou-nos na sua intervenção inicial de que talvez fosse interessante a consagração de um conjunto de indicadores ilustrativos da dinâmica demográfica. Eu gostaria de deixar o repto se era possível densificar um pouco mais esta afirmação. Ainda relativamente ao projeto de lei, mas agora relativo ao critério do perímetro ou da fixação dos perímetros, diz o artigo 11 da iniciativa em apreciação que, nos casos em que a povoação elevar a vila ou cidade não corresponda previamente a uma circunscrição territorial administrativa, histórica ou ainda existente, deve constar do ato legislativo que proceder à sua elevação a definição do perímetro da vila ou cidade. Esta redação coloca-nos 3 questões. A primeira é de saber, no caso concreto da Direção-Geral do Território, se dispõe de elementos que determinem que tipo de limitações territoriais ou que outros de limitações territoriais dispõem, para além daquelas que são as administrativas, ou seja, por exemplo, as freguesias dos municípios. Em segundo lugar, perguntar se, não dispondo desses elementos, se seria recomendável que na definição do perímetro urbano, apenas fosse excepcionada para aqueles casos em que a povoação corresponde efetivamente e previamente a uma circunscrição territorial administrativa, com exclusão de todas as demais. A terceira questão ainda é que, independentemente de tudo isto, se a definição do perímetro deveria ou não ser mais densificada, por exemplo, com a identificação da cartografia a utilizar nas futuras iniciativas legislativas. Para finalizar mesmo, Sra. Presidente, 2 questões. Até que ponto seria possível, no quadro legal, incluir outros requisitos orientados para o cumprimento
dos compromissos da Carta das Cidades e Vilas Europeias para a Sustentabilidade, mais conhecida por Carta de Aalborg, e, finalmente, se entendem, se constatam que há necessidade de preencher ou de densificar outros preceitos legais existentes nesta iniciativa legislativa, para além daquela recomendação que nos é feita de haver uma harmonização dos conceitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.